Nesta aula, vamos iniciar o desenvolvimento do formulário de filtro referente às saídas de estoque. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar. Menu Extensões, Apps Script. Editor aberto. Próximo passo é inserir os arquivos necessários para a programação do formulário. Então, cliquem sobre Adicionar um arquivo. Arquivo HTML. E este arquivo nós vamos chamar de filtro saída. E pressiona a tecla Enter ou Tab. Novamente, adicionar um arquivo HTML. E este vai ser o arquivo estilo filtro saída. E pressiona a tecla Enter ou Tab. Apaga os códigos padrão e vocês vão colocar menor, style, maior, e para fechar o style, menor barra style e fecha com maior. Novamente, adicionar um arquivo HTML. E este arquivo nós vamos chamar de filtro saída-js. E pressiona a tecla Enter ou Tab. Apaga os códigos padrão e coloca menor script maior. Para fechar o script, menor barra script e fecha com maior. E nós precisamos ainda de um arquivo de script. Adicionar um arquivo script e este arquivo nós vamos chamar de macros filtro saída e pressiona a tecla Enter ou Tab. E este myFunction nós vamos alterar para form filtro saída. E dentro desta function vai os códigos que vão ser responsáveis pela exibição do formulário. Form vai ser igual HTML service ponto create template from file. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas vai o nome do primeiro arquivo que nós inserimos, o arquivo filtro saída. Copia o nome do arquivo e cola dentro das aspas duplas. Na sequência, var mostrar form vai ser igual a variável form ponto evaluate. Abre e fecha parênteses e fora dos parênteses ponto set sandbox mode. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses nós vamos colocar HTML service ponto sandbox mode ponto iframe. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é colocar um título no formulário e definir a altura e a largura. Podem copiar a variável mostrar form. Mostrar form ponto set title. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o texto do título. Eu vou colocar filtro saída estoque. Fora das aspas duplas, ponto set height. Abre e fecha parênteses. Eu vou colocar 600 pixels de altura.
fora dos parênteses, ponto, set width, para definir a largura. Abre e fecha parênteses, e eu vou colocar 1100 pixels de largura. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é exibir o formulário, utilizando o comando spreadsheet app.getY. Abre e fecha parênteses, e fora dos parênteses, ponto, show modal dialog. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a nossa variável mostrar form. Podem copiar e colar, vírgula, e aí vocês vão repetir o texto do título. Podem copiar e colar. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Feito a função para exibir o formulário. Agora, pessoal, nós precisamos fazer o seguinte: colocar uma conexão entre os arquivos filtro saída, estilo filtro saída e filtro saída -js. Então agora nós vamos trabalhar com uma função que nós fizemos no arquivo macros produto, que é a função chamar. Se você não tem esta função, você vai colocar a função chamar no arquivo macros filtro saída, depois da função form filtro saída. No seu caso, vai ficar desta forma. Eu não vou colocar novamente a função chamar, porque eu já tenho esta função no projeto. Função chamar ok, vocês vão acessar o arquivo filtro saída.html e depois da linha de código base target top, vocês vão fazer o seguinte: menor, ponto de interrogação, ponto de exclamação, igual. E aí vem o nome da função, função chamar. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, vai o nome do arquivo de estilo. Renomear, copia o nome e coloca dentro das aspas duplas. Fora dos parênteses, ponto de interrogação e fecha com maior. Podem copiar esta linha de código e vocês vão colar antes de fechar o body, que é o corpo do formulário. E aí vocês vão copiar o nome do arquivo filtro saída-js e colocar dentro das aspas duplas. Desta forma, fizemos a conexão entre os arquivos de programação. Salva as alterações e agora nós vamos colocar um botão de comando para exibir o formulário. Então, menu inserir, desenho, e aí vocês vão acessar o menu forma, formas. Eu vou pegar o retângulo, redimensiona, clica com o botão direito do mouse sobre o objeto e vai na opção editar texto. Eu vou colocar filtro saída. Deixa eu aumentar um pouco a largura. Objeto selecionado, cor de preenchimento, pode ser este azul. Mais negrito, com o texto centralizado. Salvar e fechar. Coloca o botão de comando onde vocês desejam. Até ficou um pouco grande o botão de comando. Mas vocês vão ajustando, pessoal, até que fique da forma que vocês se agradam. Volta no editor, arquivo
macros filtro saída e podem copiar o nome da função, somente o nome, sem copiar os parênteses. Copia o nome, volta na planilha, clica nos 3 pontos do lado direito do botão de comando, transferir script e cola a função. Ok. Clicando no botão de comando, já exibiu o formulário. Se você não permitiu os scripts, quando clicar no botão de comando, precisa permitir os scripts. Ok, formulário sendo exibido. Agora eu quero alterar a cor de preenchimento do corpo do formulário. Podem fechar o formulário, volta no editor e aí vocês vão acessar o arquivo filtro saída.html. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização. E dentro da tag body, nós vamos colocar um ID. ID igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar de corpo. Podem copiar o ID e aí vocês vão acessar o arquivo estilo filtro saída.html. E dentro das tags style, vocês vão colocar jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. O jogo da velha é para referenciar o ID do objeto. E dentro das chaves, comando background, -color, cor de preenchimento, 2 pontos, e aí vocês vão colocar um jogo da velha, F5, 3 F5, 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 F5. Esta é a definição da cor cinza em HTML. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos ver se vai dar alguma diferença no formulário. É uma diferença, pessoal, bem leve, mas já é visível o corpo do formulário. Agora, galera, nós vamos fazer o seguinte: colocar uma div na parte superior do formulário, que vai conter os objetos do cabeçalho. Podem fechar o formulário, volta no editor, arquivo filtro saída.html, dentro do body, nós vamos colocar o objeto div. Então, menor, objeto div, id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta div de div cabecalho. Fora das aspas duplas, maior, abrimos a div, precisamos fechar. Então, menor, barra div e fecha com maior. Colocamos a div, próximo passo é definir o estilo. Podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, 2 pontos, fixed e ponto e vírgula. Deixa eu tirar o mouse da frente para ficar bem visível. Até vou subir um pouco para facilitar a visualização. Na sequência, depois do position, nós vamos colocar uma cor de preenchimento. Comando background, -color, 2 pontos, jogo da velha, 00, e aí vocês vão colocar 4 Fs. 4 Fs e fecha com ponto e vírgula. E eu quero definir também a largura desta div. Então, comando width, 2 pontos, 1100 pixels e ponto e vírgula.
Altura, comando height, 2 pontos, 100 pixels, e ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 0 pixel, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, 2 pontos, 0 pixel, ponto e vírgula. E eu vou colocar também a propriedade z-index, 2 pontos, 100. Ou seja, esta div ela vai ficar na frente de até 100 objetos que eu inserir no formulário. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar para ver se está posicionado corretamente. Show de bola, galera! Já temos o cabeçalho do nosso formulário. Próximo passo é inserir os objetos que vão ser utilizados para capturar os critérios para o filtro dentro da div, começando pela data inicial e também data final. Podem fechar o formulário, volta no editor, arquivo, filtro saída, .html, dentro da div cabecalho, primeiro passo é colocar uma label. Então, menor, objeto label, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta label de label data 1. Fora das aspas duplas, maior. E aí vem o caption da label. Nós vamos colocar data inicial, início, ponto. Para fechar a label, menor barra label e fecha com maior. Próximo passo é definir o estilo da label. Podem copiar o ID e acessar o arquivo estilo filtro saída.html. Coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, 2 pontos, absolute, e ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 10 pixels, ponto e vírgula. E a distância da esquerda, left, 2 pontos, 55 pixels, e ponto e vírgula. De volta no arquivo filtro saída, agora nós vamos inserir um objeto input do tipo data. Então, menor, objeto input, id igual, e abre e fecha aspas duplas. E eu vou chamar este objeto de data1. Fora das aspas duplas, type igual, e abre e fecha aspas duplas. E vai ser um objeto date, do tipo data. Fora das aspas duplas, maior. Beleza. Colocamos o objeto. Próximo passo é definir o estilo. Copia o ID e acessa o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, 2 pontos, absolute, e ponto e vírgula. Largura, comando width, 2 pontos, eu vou colocar 115 pixels, e ponto e vírgula. Altura, comando height, 2 pontos, 21 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 30 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 2 pontos, 20 pixels, e ponto e vírgula. Definimos o estilo do objeto data1. Agora nós vamos inserir um campo
para a data final. Arquivo filtro saída, .html. Podem copiar estas duas linhas de código. E esta label eu vou chamar de label data 2. E agora vai ser a data final. E o objeto input eu vou chamar de data 2. Inserimos os dois objetos. Agora precisamos definir o estilo, começando pela label. Copia o ID e acessa o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e vírgula. Distância do topo, 10 pixels, e vírgula. Distância da esquerda, left, 180 pixels, e vírgula. Volta no arquivo, filtro saída e copia o ID do objeto input. De volta no estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e vírgula. Largura, comando width, 115 pixels, e vírgula. Altura, comando height, 21 pixels, e vírgula. Distância do topo, 30 pixels, e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 145 pixels, e vírgula. Salva as alterações e vamos testar para ver se todos os objetos estão posicionados corretamente. Show de bola, galera! Inserimos os objetos do tipo data. Já está funcionando o calendário em cada objeto.